E a gente já volta para te contar que, além da queda de popularidade apontada pelas pesquisas, o presidente Lula também enfrenta perda de apoio nas redes sociais, não é mesmo, João? Pensa, 1 milhão de seguidores, hein? É o que mostra um levantamento que foi feito pela consultoria Ativa Web, que aponta que as contas oficiais do presidente Lula no Instagram e no Facebook perderam 1 milhão de seguidores nos últimos 6 meses. Esse estudo aponta como causa da perda dos seguidores as crises associadas aos descontos do INSS e também o aumento do IOF. Os casos também provocaram picos de menções negativas que se repetiram diante das declarações da primeira-dama Janja da Silva. Lula conta hoje com 5 milhões e 600 mil seguidores no Facebook e 13 milhões e 300 mil no Instagram, somando entre as duas plataformas que são administradas pela Meta, 18 milhões e 900 mil seguidores. É bastante gente. É bastante gente. Em razão do escândalo do INSS, abril foi o mês que registrou a maior queda no número de seguidores. 240 mil pessoas deixaram de seguir o presidente. O caso teve pico de 2 milhões e 800 mil menções em apenas 24 horas, das quais 79%, claro, tiveram um teor negativo. O mesmo se repetiu com o anúncio do aumento do IOF, que ocasionou o maior percentual de citações a Lula com teor negativo no ano, quando 89% das referências ao caso foram contrárias ao governo. Olha, além do aumento do IOF, o mês de maio foi marcado pela alta de posts críticos ao governo por influência das falas também da primeira-dama. Segundo a pesquisa a que a Jovem Pan News teve acesso, a notícia de que Janja criticou o TikTok durante o jantar com o presidente chinês Xi Jinping, isso gerou 73% de rejeição em publicações analisadas no Instagram e Facebook. E apenas trazendo a título de comparação, afinal, sempre importante, 13 milhões e 300 mil seguidores no Instagram, ex-presidente Jair Bolsonaro com 26 milhões. É o dobro, Camila. Isso também demonstra uma certa articulação ou preferência do eleitorado em acompanhar, seja para seguir o trabalho ou até mesmo para criticar. E nesse caso, até mesmo a questão do engajamento de muitos eleitores da direita que acabam se fazendo presentes, ou também quem é da esquerda que segue para poder criticar. Mas a gente percebe que, mais uma vez, são os principais atores políticos que não escapam de grandes crises e que também acabam perdendo seguidores quando são execrados ou quando são alvo de muitas críticas, a exemplo dessas últimas no caso do governo do PT. A gente vive novos tempos, O Lula, a gente tem que lembrar aqui, é um presidente que não tem aparelho celular. Ele se informa sobre o que está acontecendo nas redes sociais, sobre o que acontece ali de imediato e repercute por meio dos seus assessores, das pessoas que estão no seu entorno. Tanto que uma das críticas a esse Lula 13, esse terceiro mandato de Lula à frente da presidência da República, é justamente essa, de que ele estaria muito mais encastelado. Ele, que é conhecido por ser um grande articulador, um dos maiores comunicadores aí da nossa história recente, tinha o hábito de receber líderes, parlamentares até de baixo escalão, ali o baixo clero, a gente chama lá em Brasília, para jantares, almoço, dialogava realmente com o parlamento, com os ministérios. E hoje você vê um mandato muito diferente, em que não há mais todo esse diálogo, toda essa articulação feita diretamente corpo a corpo pelo próprio Lula. Mas, em outros aspectos, ele ainda é muito parecido com o que foi ali no primeiro, no segundo mandato. Tanto que a gente vê uma reedição de uma série de programas, de iniciativas, e uma das críticas que vem, às vezes até mesmo da própria base governista, é justamente essa, de que é preciso olhar para esse novo Brasil, para esse novo mundo, eu diria até, e pensar que as soluções não vão ser mais as mesmas que você pensou lá atrás, que você testou e que deu certo, Tem que lembrar que na própria campanha eleitoral, quando questionado sobre o que ele faria na economia, sobre o que ele faria em alguns setores, ele dizia: vocês não precisam ter medo de mim, vocês já sabem como eu serei presidente. Mas o Brasil é outro. Os tempos são outro. E a rede social se tornou realmente uma extensão do nosso cotidiano, dos espaços físicos. As pessoas o brasileiro está entre os que mais passam tempo nas redes sociais. São cerca de 9 horas por dia. É muita coisa.
É muita coisa. Então as pessoas elas estão realmente se informando por meio das redes sociais também. Quantas vezes a gente está aqui conversando com vocês por um meio formal, pela rádio, pela televisão, mas está com o celular em mãos também fazendo uma apuração, publicando também algum furo ou um bastidor que seja. O celular, o que acontece nas redes sociais tornou uma extensão realmente do que acontece no nosso entorno. Por isso que é tão importante. E é claro, evidente que a esquerda tem muito menos habilidade com isso do que o campo da direita. A gente citou aqui alguns dos escândalos que levaram a essa queda na popularidade, vamos dizer assim, nas redes sociais recentemente, mas lembra o que foi o escândalo do Pix? E até das blusinhas, né? Da taxação das blusinhas, tudo isso afetou muito negativamente o governo. Levou inclusive uma mudança no comando da comunicação. Eles entendiam que o que faltava era comunicar melhor. E a gente vê que não é isso, né? Porque você trouxe o marqueteiro de campanha e ainda assim há muita dificuldade em fazer essa comunicação. Vou dar um exemplo que não é nem das redes sociais, João, mas que eu acho que é muito exemplificativo. O Lula, num evento recente do próprio PT, no palanque ele disse: a gente precisa voltar a conversar com o chão de fábrica. Mas é preciso entender que o chão de fábrica não é mais aquele da década de 80, dos anos 2000, inclusive. Que ele conversava, né? Naquela época, quando Exatamente. era candidato. Hoje a massa dos trabalhadores é motorista de aplicativo, é gente que está na informalidade, que é MEI. É com essas pessoas que você tem que olhar com mais atenção e conversar. Essa é a massa dos trabalhadores do nosso país. Se eu não me engano, são 40% de informais. Então, é importante você entender essa nova realidade e entender que esse espaço também é fundamental. É o local onde essas campanhas começam muito antes do calendário oficial ali do TSE, né? Então, estar presente e conseguir engajar o eleitorado é fundamental. Tanto que, quando a gente olha para essas pesquisas que têm mostrado uma tendência de queda da popularidade do Lula, o que preocupa o governo é que essa queda tem afetado principalmente a base eleitoral que o elegeu nas últimas eleições. Mulheres, uma população majoritariamente do Nordeste, pessoas que votaram em Lula e que agora desaprovam esse governo, ou seja, que muito provavelmente não apoiariam uma campanha à reeleição em 2026. A rede social do político, ela serve para conversar com essa base eleitoral, porque normalmente, com exceção da gente que é jornalista e segue todo mundo, né, você vai seguir aqueles políticos que você tem uma maior afinidade. E aqui eu deixo até um alerta, João, porque esses espaços, por ter esse poder de diálogo com a base eleitoral, se transformou um espaço muito poderoso para os candidatos, e eles fazem live, como o Bolsonaro inaugurou, né, enquanto presidente mesmo, e agora esse governo também adotou isso, se adaptou nesse aspecto. Você tem o Fala Ministro, conversas que são diretas ali com o eleitor e que eu, sinceramente, muitas vezes considero um blá blá blá, porque o jornalismo ele existe para mediar. A gente vai lá colocar o dedo na ferida, fazer a pergunta dura, quando a resposta não é convincente ou não é o que de fato está sendo questionado, a gente faz a pergunta de novo, a gente incomoda. Comunicação direta, você fala o que você quer, se você não tem informação para questionar, você aceita aquela informação de forma passiva, mas ainda assim isso é muito poderoso. Então, perder essa base nas redes sociais tem um impacto considerável, sem dúvidas, especialmente para quem aí está de olho em reeleição em 2026. Até para observar, Camila, que num dado momento perder 1 milhão de seguidores. Bom, a pessoa, se ela vai votar em alguém, no mínimo, né? No mínimo, vamos lá, ela vai querer acompanhar propostas, o que determinado candidato ou pré-candidato está fazendo sobre o tema, como reage às críticas, se o discurso, se a resposta diante, né, da pergunta às vezes mais cabeluda que seja, como ele se sai diante de momentos duros e difíceis. Agora, se o fato de deixar de seguir, por exemplo, isso pode repercutir também numa eventual pesquisa de intenção de voto, bom, só o tempo vai dizer, mas já é uma mensagem importante e até uma avaliação, né? Não que perder 1 milhão, mesmo dentro de um universo de 9 ou 12 milhões, isso, claro, é significativo, por isso a gente está registrando aqui, mas, de certa forma, muito se fala sobre influencers, né, que são cancelados, é o termo aí que se usou muito no momento. Não acredito que seja no caso do presidente Lula. Foi cancelado por conta dessas crises. Aliás, o presidente vem sofrendo episódios de cancelamento a cada
situação de difícil resolução por parte do governo, e sobra bastante para ele, como a gente está vendo nos números, né? Para os influenciadores, vale o falem bem, falem mal, mas falem de mim, porque vai aumentar o engajamento, mesmo que eles percam ali, eventualmente, seguidores, mais pessoas vão descobri-los e quem sabe até concordar, né, com o contraditório, mas no caso de políticos é um pouco diferente, porque eles demandam do voto, né? São cargos eletivos. Então, você realmente quer que falem bem. É preciso que falem bem para que você consiga reverter isso em votos nas eleições, né? Então, é preocupante, sim, a comunicação do governo. Tem aí mais essa crise, né, para administrar. Essa que é um reflexo de todas as outras. Então, é importante olhar com atenção para como é feita essa comunicação. É o que a gente falou sobre o IOF. Será que não dava para ter tido essa discussão antes do anúncio? Será que ninguém... Eu sempre falo, João, vou aqui contar para você que eu nunca estive na bancada contigo, que eu sou da opinião de que todo governo deveria ter um ministério do vai dar ruim. Não é essa palavra que eu uso no boteco, mas vamos usar essa aqui, sabe? Alguém que vai lá e revise e fala, olha, aqui não vai dar não. Acho que é melhor a gente mudar o caminho antes de fazer o anúncio, sabe? Porque tem coisas que é tão óbvia, foi tão rápida a resposta, né? Então poderia ter sido evitada. É aquela máxima, né, que muitos opositores do governo têm dito aí desde o início desse ano principalmente, mas até antes disso. O governo joga a própria casca de banana muitas vezes e pisa. Imagina que a gente estava em recesso parlamentar e a gente estava tendo crises lá em Brasília para a comunicação administrar. Mas o Congresso está parado e vocês estão criando crise sozinhos. Então é importante realmente que essa comunicação seja mais efetiva para evitar esse tipo de desgaste que vai sim, muito provavelmente, se refletir nas pesquisas eleitorais e, o que é mais preocupante para o governo, nas eleições em si. Não está muito longe não, a gente segue nessa contagem. Vamos seguir?